tem que ver se tá funcionando o som, né? Se você colocar no seu CD. Boa noite, queridos. Que a paz seja com todos. Mais uma vez, eu aqui juntinho com vocês. Essa transmissão rapidinha, hoje véspera de feriado. E estamos aqui juntinho. Eu, pastora Raquel Daros, representando a igreja a qual faço parte, igreja evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos. Aí já está chegando o pastor Mário Sato, a Sandrinha, a Simone Ravaiani, e vem chegando, pessoal. Glória a Deus. Nós vamos conversar mais um pouquinho das coisas de Deus hoje. Deixar o Senhor fluir dentro do nosso coração nessa véspera de feriado. Tanta gente fazendo aniversário hoje e agora no finalzinho do dia que eu vi que tinha mais aniversariantes. Olha que bênção. Glória a Deus. Augusto também chegando aí. A Cleo que estava hoje lá na igreja da Cidade Dutra, ela e toda a família, que lindo, adorando ao Senhor, cantando, orando, que bonito. Parabéns pela fé, pela determinação e que cresça o culto de oração, né? O culto de oração é muito importante, que cresça em nome de Jesus. Chegando aí o Fábio Tavares também, glória ao Senhor Jesus. Que maravilha, hein? Que bênção. Gente, então vamos lá, vamos começar, vamos falando das coisas do Senhor, das coisas de Deus, que é tão importante na nossa vida. Rodrigo Sato também chegando, glória a Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um. E aí, queridos, como passaram um dia? Meu dia foi bem diferente. Nossa, foi bem diferente. Deus, Ele permitiu acontecer umas coisas meio estranhas e abençoadas, isso que é interessante. E hoje eu pude evangelizar pessoas diferentes, né? Do que ocorreu, Deus colocou pessoas diferentes no meu caminho para que eu pudesse evangelizar. E aquilo que parecia algo que ia ser difícil, na verdade, foi tudo fácil, tudo tranquilo e pessoas sendo alcançadas, porque em tudo Deus tem um propósito. Seja bem-vinda, Maria Marcolina. Fabiano Oliveira, cheguei, Brasil, a paz do Senhor para todos, a paz, Fabiano. Fabiano aí tem que dar uma explicaçãozinha como ele fez um serviço nele mesmo. Ele conseguiu quebrar esse dedinho aqui, ó, só que da mão esquerda. E hoje o Fabiano passou por uma cirurgia, já tá de alta, né, Fabiano? E vai ficar aí, ó, livre e solto por alguns dias, para honra e glória do nome de Jesus. Olha quem tá chegando aí também, a Ju Arruda. Ai, até agora não tinha ninguém aqui sem ser eu e a Sandrinha, ó. Ai, gente, é verdade, estávamos sozinhas agora. Vocês estão escutando? Não, né? E aí tem agora um cidadão barulhento chegando, veio telefonar aqui. E não sei, né, gente, as pessoas ultimamente no celular, parece que vem um ego, uma coisa estranha. As pessoas, elas perdem a noção de tudo. Ai, Jesus. Desde ontem eu tô com o coração. Não, desde ontem não, desde semana passada. Mas o cara grita, gente. Eu tô com fone, ó. E tá me desorientando a malcriação dele. Acho que o Brasil tá precisando um pouco de cultura, né? Eu acredito, gente, que boa parte do que tá acontecendo não é demônio. Boa parte que acontece na vida das pessoas é falta de educação. E olha, desculpa, eu cortei e voltei para esse assunto agora. No sábado nós vamos começar a campanha Minha Família é uma Bênção. E eu creio que é um assunto a ser abordado, é a educação. Porque as pessoas, elas perderam o limite. Conviveu junto, as pessoas começam a maltratar, começam a ser indiferente.
começa a menosprezar. E é muito interessante que eu acredito que hoje os maiores problemas de uma família não está na traição conjugal, gente. Por exemplo, esse cidadão gritão. Tô interessada que ele vai fazer amanhã, né? Tá atormentando, né, Sandrinha? Então, gente, assim, ó, a educação. Paz, Ritinha, seja bem-vinda. Eu acredito na educação, por exemplo, de Deus. Deus, todas as vezes que Ele vai entrar na vida de uma pessoa, Ele pede licença. Deus, Ele faz questão de pedir, né, para entrar. Ele não invade a vida de ninguém. E quem vem para matar, roubar e destruir, que é o diabo, pode ver que ele é invasor. Ele vai aonde é a vida do outro. Ele não sabe os limites. Ele não sabe quando entrar e quando sair. E eu acredito que muito do que acontece na vida das pessoas hoje, dentro das famílias, é a falta de educação. Gente, a minha família é bem simplesinha, mas sempre teve educação. De bater numa porta para entrar, de não gritar, de perguntar, de agradecer, de ser grato quando uma pessoa está se dedicando. Às vezes a gente nem sai tão bem numa situação de um relacionamento, de convivência com as pessoas, porque a gente está em educação, de convidar, de não tocar uma pessoa da vida da gente, de não culpar as pessoas. E é muito bonito isso na minha família, gente. E eu creio que a família que tem Jesus no coração, ela tem educação, sabe? Ela não maltrata ninguém. Agora mesmo há pouco, ai, glória a Deus, ele tá indo embora. Agora mesmo há pouco, a Sandra tava colocando uma pecinha que tava no carro dela, e eu tava junto, que era próximo de casa. E o homem estava falando sobre os filhos, a educação. E ali a gente percebe, assim, o choque cultural das pessoas que não tem o carinho pelo próximo, não tem o amor pelo próximo. Então, eu creio que um assunto a ser abordado, buscado também na campanha, não é só na salvação, é a gente saber lidar. A gente fala assim, eu sou crente e todo mundo tem que me seguir. Como a gente tem sido crente dentro de casa? Qual é o comportamento dentro de quatro paredes? Quando tem intimidade, quando abre a porta da casa, como tem sido o comportamento? Xingos, gritos, malcriação. Os filhos têm presenciado o que? Mentira, desdém, desrespeito. Eu lembro que minha mãe falava assim, Kelzinha, as pessoas, enquanto elas convivem em lugares que você é um estranho para elas, as pessoas são educadas, mas quando passa a conviver na mesma casa, quando passa a viver na mesma casa, quando as pessoas passam a ter intimidade, seja física, seja de amizades, de família, a pastora Cláudia falava, começa a ter o desrespeito. Gente, eu convivi com a minha mãe 49 anos. E nesses 49 anos nunca houve desrespeito. Sempre nós mantivemos uma educação, sempre mantivemos o espaço uma da outra, sempre mantivemos o direito uma da outra. Isso é muito importante num relacionamento. E as pessoas acham que é a traição física, a traição, a pessoa foi embora com outra, então, gente, nem sempre isso pesa, viu? Porque pode ser um desajuste, pode ser um deslize, caiu, algum problema, né, por ordem da vida sexual, e há perdão. Às vezes a pessoa é traída sexualmente, há perdão, mas conviver com pessoas egoístas, egocêntricas, malcriadas, sem amor ao próximo, pessoas que, sabe, perde o respeito quando convive junto. Mas, gente, eu vou falar, às vezes não, é pior do que traição conjugal. Então, eu creio que um dos assuntos que o Senhor vai abordar já no sábado vai ser o assunto de como nos comportarmos, a educação. E pode ver, Deus, ele tem
um sistema burocrático, gente, muito forte. Nós sabemos que é um Deus, mas são três. E cada um dessas três partes tem o quê? O modo deles trabalharem. E observa que o Espírito Santo, ele trabalha como consolador. Jesus, ele é a porta, o caminho, né, que nos leva ao Pai. O Espírito Santo, o intercessor, a chave, o nome de Jesus, a função do Pai, né, que é maravilhosa. Então, se nós observarmos bem, queridos, a educação provém de Deus. A malcriação não provém de Deus. E é um ponto muito importante. Nós vamos abordar esse assunto em nome de Jesus Cristo durante esse mês. Nós vamos levar em oração. E se nós percebermos bem, eu estava falando até com a Sandrinha, eu gosto muito desse assunto. É que a Sandrinha pediu para não falar, tá, gente? Por isso que eu tô aqui continuando, né, Sandra? Sim, eu não quero falar. Então eu vou indo aqui. É um assunto que, gente, me pega bastante de eu querer aprender, é sobre o comportamento humano. Por exemplo, o comportamento de uma pessoa narcisista. E eu estudo bastante esse assunto, eu gosto de estudar. E é muito comum pessoas que têm traços narcisistas vir falando da outra. É muito comum. E ela chega e fala assim: ah, fulana de tal é narcisista. E a gente não pode sair diagnosticando alguém se ela é ou não narcisista. A gente não pode chegar e falar isso, gente. Requer muito estudo. Requer uma carreira, né? O psicólogo que faz isso, um psiquiatra, um psicólogo. Requer muito tempo, um trabalho específico nisso. Mas, gente, é muito certo que hoje, eu que sou pastora há tanto tempo, é muito comum hoje ver pessoas com traços narcisistas e muito mais um número de pessoas tendo esses traços. Hoje é muito mais comum para mim eu trabalhar com pessoas onde 70% tem traços narcisistas. Antes eu trabalhava com uma pessoa no meio de 100. Hoje eu posso dizer que eu trabalho com 70, 90 pessoas com traços narcisistas no meio de 100. E é muito complicado, porque são pessoas que são delicadas. As pessoas estão extremamente delicadas. É como pisar em ovos crus o tempo inteiro. E antes, trabalhar esse sentido era casos raros. Hoje, assim, é a maior parte das pessoas. Diagnosticar, deixa para o médico. Mas os traços, esses traços, gente, não vêm de Deus. A sociedade hoje, ela está extremamente dolorida. Eu estava ouvindo um podcast, um médico, psicólogo, psiquiatra, cristão, e ele chamou para uma entrevista uma pessoa que ela foi diagnosticada, um homem jovem, acho que por volta dos seus 30 e poucos anos. Ele foi diagnosticado com narcisismo pelos médicos. E como ele começou a procurar ajuda? Porque ele percebeu que desde novo ele era muito estourado. Dentro dele, ele por fora ele controlava, mas por dentro ele sempre estava certo, todo mundo errado. E isso foi trazendo problemas. E a esposa dele, depois de casado, a esposa dele começou a estudar sobre o assunto e ela falou: você tem que procurar ajuda. Hoje ele é um cristão convertido, temente a Jesus, fervoroso, faz trabalhos. É muito bonito o testemunho dele, mas ele falou assim que o tempo inteiro ele tem que lutar contra a autorrazão dele. Só do jeito dele tá certo, só do modo dele tá certo, só o que ele faz tá certo. E é uma pessoa diagnosticada, então ele não tem
esse senso de ver que uma pessoa ela pode estar certa, ela pode estar sofrendo ao lado dele. Ele não tem. No coração dele, ele está sempre carregando a razão. Só que quando ele estava falando isso, eu estava escutando e procurando também onde eu posso melhorar a minha personalidade, porque o cristão ele tem o tempo inteiro se policiar, se melhorar, se corrigir. Então, quando estava ouvindo ele, eu estava tentando, ver tudo em mim e ao mesmo tempo, como pastora, como a área que eu trabalho, eu vendo que a maioria das pessoas estão entrando nessa vibe. Eu tenho razão, todo mundo me ofende, eu tô magoado, as coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser do meu modo. Então eu vejo muitas pessoas hoje entrando nessa vibe. São narcisistas? Eu creio que não, gente. Mas eu acredito que está caminhando para ruínas espirituais. Nós estamos invertendo os valores dentro de nós. Queridos, hoje a maior guerra pro inimigo não está em levar a igreja para fora, mas ele trouxe o mundo para dentro da igreja e a gente acha que é só no lance da prostituição, dos vícios, do roubo, mas a nossa alma tem sido destruída pelo sistema desse mundo, o sistema do egocentrismo, do eu tenho razão, das coisas do meu modo. E Deus não habita isso. Deus não habita porque, olha, perceba a história de Davi. Vamos pegar a história de Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E quando ele achou que ele deveria ficar com a mulher de Urias e depois ela fica grávida, ele achou que Urias tinha que voltar com a mulher e assumir o filho que era dele, aquela história toda que pôs Urias no campo de guerra na frente. Natã, o profeta, chama Davi e de uma forma muito inteligente ele trouxe Davi a lembrança que ele saiu da malhada de ovelha, ele saiu de cuidar de ovelhas, que ele não era ninguém. Então ele traz de um homem que tinha um animalzinho e era como se fosse parte da família, e chegando um senhor que tinha muito gado, pede essa ovelhinha para matar, que chegou uma visita na casa, disse que tinha muito gado. Davi se indignou e falou, ele é digno de morte. Só que Natã chegou e falou, Davi, esse homem é você. E Davi se arrepende diante de Deus. Então, erros nós cometemos, mas nós precisamos de Natã na vida da gente. Samuel, o profeta Samuel, sacerdote, juiz, o último juiz, ele não foi educado pela pedra, ele foi educado pelo profeta, pelo sacerdote, Eli. E olha que Eli não soube educar os próprios filhos, mas Samuel precisava ter um mentor, ele precisava ter alguém que o ensinasse, e teve. Eu tive a pastora Clau, e mesmo tendo uma estrutura muito grande deixada pela pastora Clau, pelo missionário, pela pastora Clau, eu procuro a mentoria também. É necessário, gente, porque senão nós nos tornamos pastores de nós mesmos. E Deus, Ele trabalha nos confrontando. O Espírito Santo, Ele confronta o nosso pecado, as nossas atitudes. Observa também no Novo Testamento, que eu estou pegando aqui o Antigo, quando Safira e Ananias, lembra dessa passagem em Atos Apóstolos, onde todo o povo se prontificou a vender os seus bens e dividir de igual maneira? Bem, a partir do momento que uma pessoa se prontifica, ela tem que assumir aquilo que ela está fazendo. Eu não quero mais, ou eu vou firme naquilo que eu prometi, mas não chegar com meias verdades. E quando eles chegaram com meias verdades diante do apóstolo Pedro, ele, cheio do Espírito Santo, ele fala, por quanto mentistes ao Espírito Santo, que morra. Então é uma época de graça, gente, não é época da lei.
E no entanto, o Espírito Santo confrontou aquele casal. O Espírito Santo está na terra com gemidos inexprimíveis, nos convencendo do nosso pecado. E o que está mais difícil hoje na humanidade? O absolutismo. E volto a falar, são traços, tá? De um narcisismo. Para o Espírito Santo trabalhar em nós, temos que ter coração quebrantado, gente. Porque o Senhor, às vezes a gente espera o Senhor falar com fortunas. Às vezes a gente espera o Senhor falar com riquezas, com conquistas, com relacionamentos bons. Mas o Senhor pode vir falando conosco através de uma criancinha, através do faltar a moeda, viu? O Espírito Santo pode falar conosco através de uma vida. E queridos, nós estamos ficando muito mundanos. Nós estamos achando graça muito nas coisas do mundo. Nós estamos gritando mais para as coisas do mundo do que para Deus. Até quando? Até quando nós teremos autorrazão? Até quando nós firmaremos a nossa vida no eu tô certo? Queridos, como é bom estar errado. Como é bom às vezes a gente estar errado. Sabe, quando a gente está muito absoluto, dono da razão, e somos de Deus, Deus nos corrige. Se não somos de Deus, a gente vai para o mundo. Mas quando nós somos de Deus, o Senhor nos corrige, gente. Então, quando Deus vai trabalhar na nossa família, em volta de nós, na nossa convivência, Ele vai trabalhar primeiro em nós, dando-nos educação, caridade, amor ao próximo. Então tudo isso faz parte, gente. Tô vendo entrar aí a Maria Aparecida, aniversariante. Parabéns, Cida. Felicidades, querida. Eu só consegui ver o Facebook, os aniversariantes agora, no final do dia. E antes tarde do que nunca, né, gente? Antes tarde do que nunca, glória a Deus. Às vezes a gente dá tanta atenção para uma ovelha, 2, 3, e as outras ficam assim à deriva, mas o Espírito Santo está cuidando de vocês, meus queridos. Que Deus abençoe muito. Como dizia minha mãe, tem bolinho de fubá hoje aí? Ai, que gostoso. Gostoso estar vivo para poder glorificar a Deus. Então, queridos, voltando eu gosto muito de estudar sobre traços narcisistas, psicopata. Eu gosto porque eu convivo com o ser humano. E nem tudo eu acho que é possessão demoníaca, tá? Muitas coisas eu creio que vai da personalidade. E a personalidade entra num tal de domínio próprio. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos domínio próprio. Domínio próprio. E aonde tem domínio próprio, o ódio não pode fazer parte da nossa vida. E o que eu mais peço para o Senhor é que nunca deixe entrar esse sentimento horroroso no meu coração. O ódio nos diminui, o ódio nos deixa inferiores, o ódio nos destrói. Então, se você percebe que no teu coração, na tua vida, o ódio tem tomado conta, o mal, que o Senhor liberte agora em nome de Jesus Cristo. Eu estou tentando abrir aqui porque aqui eu não estou vendo os comentários. Hoje também tem o Valdério fazendo aniversário. Olha, tem tanta gente aqui concordando, eu nem estava vendo. A Cleo. Outra coisa que eu ando bastante assustada, gente. Eu estava numa fila hoje e uma mãe foi para uma criança saudável, no prioridade na fila. Eu falei, nossa, mas por que? A Sandrinha falou, pastora, ela tá com uma corrente que é autismo. Aí eu fiquei observando a menininha, sabe? Uma menina de uns 10, 11 anos.
A menina era mais normal do que muita gente que eu convivo, assim. Eu não vi aspecto autista na criança. Aí eu falei, Sandra, tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei comparando, olha, ela parece fulano. Não dava pra perceber, só o olhar curioso dela, que ela era bem curiosa. Mas, lógico, deve ter sido diagnosticado por médico e tem razão, e deve ser. Mas por que tantas crianças com espectro autista, gente? Tem alguma coisa acontecendo na nossa nação. Eu não sei. Mas se você percebe que em você tem uns traços narcisistas que ninguém pode te dar o contra, o ódio toma conta de você, você tá sempre certo, cheio da razão no teu coração, por mais que por fora você amenize a situação, porque você aprendeu a se controlar, mas por dentro você tá com esses traços. Pede para Jesus te curar, pede para Jesus te libertar, pede para Jesus te corrigir, pede para o Espírito Santo te corrigir. A correção do Senhor, ela é libertadora, porque deve ser um sofrimento muito grande ser dono da razão. Deve ser um sofrimento muito grande se ofender com tudo. Deve ser um sofrimento, deve ser uma amargura. Uma pessoa que passa por isso, ela deve ter um coração muito sofrido. Então, pede para Jesus te libertar, pede para Jesus te curar, pede para Jesus fazer uma obra em você, manifestar a presença dele sobre a tua vida. Sabe, eu tô tentando ver aqui o que vocês escrevem pelo outro celular. Pede para o Senhor te libertar, te abençoar, modificar, porque o nosso Deus não é o Deus da cura. A gente acredita que uma pessoa pode ser curada de um câncer. Gente, você pior que um câncer na alma. Sabe, desses traços maliciosos, odiosos, de autorrazão, de egoísmo, egocentrismo. Isso é um câncer na alma, queridos. Vamos pedir para o Senhor libertar, vamos pedir para o Senhor curar. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da libertação, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus da vitória. Tá bom, queridos? E a gente vai embarcar numa campanha pedindo, declarando que a nossa família é uma bênção. Enquanto temos um coração amargo, nós vamos entrar na campanha que a nossa família é uma bênção, sendo o porta-voz dessa família de bênção, canal de bênção. Talvez há pessoas na sua vida que vai ver a tua transformação e vão vir para a igreja, virão para Jesus, vão tomar uma decisão de seguir a Jesus por ver a tua mudança, a tua transformação. Não é verdade? Ai, como é duro conviver com pessoas com o ego inflamado. Quantas mães estão aí falando? Tem mãe que chega para mim e fala, pastora, a minha vida tá um suplício porque meus filhos são egocêntricos, meus filhos são dominadores. Ai, gente, quanto sofrimento. Vamos quebrar em nome de Jesus. Vamos transformar essa situação. Deus pode. Até o último suspiro a esperança, não é? A palavra de Deus diz que o perverso não tem salvação. E, gente, para ficar já no ponto de ser uma pessoa perversa, é muito rápido. Jesus fala, a palavra de Deus fala, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então a escolha, ela é nossa, gente. A escolha, ela é nossa. A escolha, ela é nossa. Eu tô vendo a Ritinha testificando. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus transforma mesmo, Ritinha. Jesus transforma mesmo. Tem que crer. Tem que crer. Tem pessoas que eu acredito que já não tem solução. Em blasfemar, entregar o coração para o inimigo. Daí não tem mais jeito, né? Blasfemar que foi o diabo que fez, enquanto foi o Espírito Santo. É perigoso.
Mas tem tanta gente que está embarcando nessa situação sem precisar. Pede para o Senhor Jesus um coração amoroso. Não é para mostrar para os outros, é dentro. Por fora às vezes você pode falar até durinho, mas é dentro do coração, fluindo amor, caridade, sabe? É zerar o ódio. Hoje aconteceu um incidente que tudo indicava que era uma derrota. Mas, gente, foi uma vitória. E a pessoa falou assim pra mim, no final do dia: nossa, eu nunca imaginava que ia acontecer algo assim e eu ia pegar uma pessoa tão justa quanto você, tão íntegra e tão justa. Eu só falei assim: eu te olhei como se fosse eu mesmo. Eu me coloquei no teu lugar porque Jesus está dentro de mim. E, gente, foi isso mesmo. Porque o Espírito Santo, ele nos muda por dentro. Esse negócio de brigar por tudo. Eu lembro que a pastora Cláudia, nos últimos tempos, eu sempre fui muito assim: 5 centavos eu pego no chão. Eu sempre lutei muito pelo dinheiro da igreja, pelo dinheiro da minha família, pelos bens. Eu sempre fui uma guerreira. Já nasci guerreando, Deus colocou esse propósito. Mas tempo antes já da pastora morrer, eu via que ela ia deixando troquinho. Ela não... Eu falei: mãe, o que foi? Porque é assim, que ridículo uma pessoa brigar por centavos. Que ridículo uma pessoa brigar por uma coisa a mais. A vida é passageira, filha. Ela falava bem assim: que ridículo. É muito ridículo. E bastou ela falar uma vez. Aquilo entrou no meu coração. Eu comecei a achar ridículo brigar por tão pouco. E hoje, quando eu vivencio esse ensinamento do Espírito Santo, eu falo assim: eu deixo algo para alguém, eu não dou o que sobra, eu não dou o que não me serve mais. Porque é fácil você dividir o prato de comida com aquilo que você não gosta, né? Mas não, o Senhor me ensinou a dividir com aquilo que eu tenho. E quando eu faço isso com sabedoria, lógico, com entendimento, gente, multiplica. E as pessoas param e falam assim pra mim: a senhora tem certeza? A senhora tem certeza? Eu falo: é um absurdo. A mente rica, gente, não é de dar tudo pros outros, pra qualquer um. É a mente de Cristo. É não se rebaixar por qualquer coisa. É entender que mesmo sem ver, eu vou colocar um hino para vocês depois, que mesmo sem ver eu confio em Ti. Deus está no comando. Gente, uma alma vale mais do que dinheiro. Uma alma vale mais do que um objeto. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Viu como o cristão está com traços de narcisismo? Só doa quando é para manipular. Só faz quando é por algo em troca. E Jesus falou que adianta você cumprimentar quem te cumprimenta e presentear quem te presenteia. Olha, tem uma galerinha aí boa, hein? A Solange, a Ivone Rodrigues, a Soninha, a Tati. Sejam todos bem-vindos. A Lúcia. Que bênção. Então, veja como nós estamos vivenciando com crentes com traços narcisistas, egoístas. Não faz o bem nem para quem vive na mesma casa. E quando faz o bem é em troca de alguma coisa, em troca de favores, em troca. Narcisismo, gente. Traços narcisistas. Maldade, egoísmo. A troca, gente, é agradar o coração de Deus. É uma alegria muito grande. Olha, a Solange tá aí, eu sei que ela vai me permitir falar. Ela tá cuidando de 2 netinhas por um período. E, gente, as menininhas são lindas, vai cheia de energia, né? E não é dela por completo, né? E eu só olhei e falei: Solange, aguenta. Porque às vezes a gente quer evangelizar tantas vidas
E uma criança nos 4 primeiros anos são fundamentais. Acho que eu vejo a Stephanie entrando aí também. Beijos pro Yuri. E os 4 primeiros anos de uma vida são fundamentais. É a base de tudo. Às vezes a gente quer evangelizar tanta gente, Deus está colocando 2 preciosidades, meninas lindas, para que a Solange Duque, olha, eu estou falando, estou gelando, no amor de Cristo, para que elas tenham um destino de mulheres de Deus. Olha como foi precioso quando o pastor João entrou, nós subimos com Jesus, aceitou Jesus. E nós subimos com Jesus, nós temos toda a família de Nardi que aceitaram Jesus, nós subimos com Jesus, né? Depois que o pastor João e a pastora Maria entraram, foi trazendo sobrinhos, a família, os irmãos, e abriu a igrejinha, e abriu a igrejinha na casa, num período, por muitos anos, queira não queira, as Dinardes, que hoje são bênção, compõem hino e toca, são lindas. Nós subimos com Jesus, a família do Mário, dos Emels, toda aquela geração. Então a Solange está trabalhando para essas menininhas serem mais 2 meninas abençoadas de Deus, amorosas, cheias do Espírito Santo, com base na palavra do Senhor, com base nas coisas de Deus. Olha que lindo, gente. E é sofrimento? É muito sofrimento. É sair da rotina, é sair do bem bom, como dizia minha mãe. Mas que recompensador, né, Solange? Que recompensa ver as netinhas na igreja já cantando no grupinho da Tati. Que lindo! Assim a Cléo também abriu os braços para Fabiane, para o Fernando, para Samira, para Sofia, que chama de Sossô, para dentro do conchego da Cléo. Quando eles estavam passando por uma situação difícil, a Cléo e o Nivaldo abrir os braços, abrir as portas da casa, mudar o ritmo de vida. Hoje nós temos 4 pessoinhas na casa do Senhor, vitoriosos, ungidos. Gente, é ministério, família é ministério. Família não é para se abandonar, família é ministério, família é bênção. Então nós vamos continuar declarando: a minha família é uma bênção. E fala, eu poderia ser a pessoa menos indicada para querer fazer esse trabalho, não é? Cadê o meu esposo? Cadê meus filhos? Meus pais? Mas meus pais me deixaram uma herança muito linda, muito linda. Hoje eu sou uma mulher justa, porque eu tive pais que me ensinaram a viver a palavra do Senhor com justiça. E vocês estão fazendo esse trabalho lindo. Queridos, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, nem netos, mas eu quero que a sua família seja uma família abençoada. Eu torço e luto pelo teu casamento, eu torço, luto, oro pela tua casa. E assim que Jesus me ensinou, é riqueza. A tua casa é riqueza, a tua família é riqueza. Solange, ela canta e dá aleluia a minha família é uma bênção. Isso aí, continue declarando, aleluia. Então, gente, declara aí: a minha família é uma bênção. Vai declarando: a minha família é uma bênção. Você está entrando na campanha, mesmo morando longe, né, Ritinha? Você vai declarando aí: a minha família é uma bênção, a minha família é uma bênção. Declara aí, começa a declarar. Os que têm, os que não têm. Você tem mãe, tem pai, tem irmão? Se a família é uma bênção, você tem filhos, tem netos, tem marido, não tem, não importa, a sua família é uma bênção. Vai declarando: ó o papai aí que tá chegando, Daniel, a Milena, que vão ser papais em breve. A sua família é uma bênção. Vai declarando, isso mesmo. Declara aí, Ju: a minha família é uma bênção. Isso, vai declarando, Cida, Mário, vai declarando: a minha família é uma bênção. Se você não tem uma família, declara, porque Jesus vai te dar. A Soninha tá aí declarando, a Giovana, declara que a sua família é uma bênção. Deus vai te dar. Gente, eu conheço pessoas que tiveram tudo que você tem e perdeu tudo.
todo mundo pode perder, mas se você declarar, não vai perder. A minha família, isso aí, Simone Ravaiani, Isabela, Sandrinha, é a Melo que está declarando aqui? Sandra Barbosa. A minha família é uma bênção. Rodrigo Sato. Olha que linda. A Lúcia Helena. Vai declarando. Declara aí também, Sandrinha. Declara aí que a sua família é uma bênção. Declarei. Queira ou não queira, você tá com minha irmã ali, ó. É. Pai sonha. A Tamires declarando que a família é uma bênção. Gente, a Tamires cuida com tanto carinho do irmão dela. E ela é mais nova, viu? Ela cuida com muito carinho do irmão dela. É lindo de ver. A Cleo aí declarando, glória a Deus. O espírito do narcisismo não vai estar na tua casa. Os traços narcisistas não pertencem à tua casa. Em nome de Jesus Cristo, se está em alguém da tua casa, vai bater em retirada em nome de Jesus. Vai bater em retirada em nome de Jesus. Todo espírito do anjo caído, toda personalidade do anjo caído não vai ficar sobre a tua casa. Aleluia. A Soninha falando que vocês são bênçãos. Amém, Soninha. O inimigo não vai ficar na tua casa. Se está em você, se está em alguém, esses traços do anjo caído não vai permanecer. A Tamara tá ali também. Oh, glória a Deus. A Marcinha chegando agora. Os traços de narcisismo não vai estar sobre a tua casa. Pastora, mas a minha família é uma derrota. Vamos relembrar. Eu e a pastora Clau, estávamos passando por muita luta dentro de casa. Era ponto, gente, de suicídio. Eu era jovem ainda, era ponto de suicídio. Era uma coisa muito difícil. E eu lembro que teve uma convenção em Balneário Camboriú. E a minha avó era pastora, meu avô também. E minha avó convidou a minha mãe para ir junto, de ônibus, com a igreja dela. A igreja da pastora Yolanda. Foi a pastora Yolanda, minha avó, minha mãe, eu, a bispa Miriam e a Ritinha da família, só faltou a tia Beth. E nós fomos. E eu lembro que era tanta luta, nós fomos para Rio Claro, deixamos o nosso carro, nós fomos fugidas. E deixamos o nosso carro em Rio Claro e fomos num ônibus velho. E o ônibus ainda errou o caminho, chegamos em Balneário. Estava tendo aquela convenção. Era uma multidão de milhares e milhares de mulheres. É que eu estou lendo por aqui, ó. Obrigada, Sandrinha. Milhares e milhares de mulheres que estavam ali naquela convenção. E eu, minha mãe, nossa, gente, minha mãe quase pulou fora do ônibus quando passou por São Paulo para ir para o sul. E eu lembro, era muito sofrimento, gente. Era o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Um espírito mal tinha pegado assim a vida do meu pai. E naquele período a gente sofria imensamente. Ninguém socorria a gente, ninguém. A gente chegava na porta da casa das pessoas, as pessoas nos recebiam da porta para fora. As pessoas ameaçavam que ia embora da igreja. Nos maltrataram, o maltrato era de todos os lados. E numa das convenções a gente ficava por fora, eu e a minha mãe, a gente nem entrava, a Ritinha tá aí de prova. E a pastora Yolanda, ela sentava no primeiro banco lá. A minha avó pegou e falou: Clau, entra, porque hoje vai ser a tua bênção. E eu lembro que naquela multidão tinha um pastor idoso pregando. E ele começou: declara que o seu marido é uma bênção. A minha mãe virou do lado e falou: mãe, o meu marido não é uma bênção, ele é uma... Ele falou: declara que a sua família é uma bênção. Minha mãe falou: minha família está destruída. E a minha avó falava: Clau, declara. E o pastor lá na frente, um senhorzinho, falava: declara, a minha família é uma bênção, a minha vida é uma bênção. E a minha mãe falava: minha vida é uma... E eu junto com ela. De repente o Espírito Santo tomou conta de nós. E enquanto a multidão gritava, nós duas começamos a declarar: a minha vida é uma bênção,
Meu marido, a minha mãe falava, é uma bênção. A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção. E naquela convenção da quadrangular lá em Balneário Camboriú, eu tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos. O Senhor quebrantou nosso coração quando a gente declarava. A minha mãe falou, no outro dia, mãe, eu vou embora para São Paulo, se a senhora não se importar, eu vou embora e vou restituir a minha casa. Quando nós chegamos, a nossa vida foi toda transformada. O Senhor foi transformando aos poucos e voltou o coração do meu pai como era antes. E nós tivemos e ganhamos aquela guerra. Por isso eu insisto de você falar, a minha vida é uma bênção. A minha família é uma bênção. Não quer dizer que está tudo bem, não. E nem que você está mentindo. Mas quer dizer que você está profetizando com palavras a tua vitória. Nós tivemos a nossa família restituída. E só o que nos separou foi a morte. Só a morte nos separou. E eu acredito que nem a morte. Porque um dia eu vou me encontrar com eles. Na glória de Deus. Então, queridos, declara que a sua família é uma bênção. Declara que seus filhos são bênção. Declara que a sua casa é uma bênção. Que o seu marido é uma bênção, que a sua esposa é uma bênção. Declare a mudança da sua casa. A Ritinha está aí, né, Ritinha? Você lembra, né, Ritinha? Eu acho que a Ritinha lembra bem. A bispa também estava passando por situações difíceis, a Ritinha. E o Senhor foi colocando tudo no lugar. Então, por mais que seus filhos te deixaram, por mais que a tua casa esteja toda bagunçada espiritualmente, declara, meu filho é uma bênção, meus netos são bênção, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, a minha vida é uma bênção. Eu tenho certeza que o Senhor vai tomar conta de uma maneira que você vai se surpreender. Desculpa pela emoção, é que eu fui lá na cena, eu fui lá no momento. Hoje eu já não tenho mais a pastora Ruth, a pastora Cláudia, mas eu posso declarar que a minha vida continua sendo uma bênção. Porque a presença de Deus, ela é forte na minha vida. A Ritinha escreveu que lembra. E isso, continue profetizando. É um exercício de fé. Mas não fala por falar. Não fala para tampar a boca de alguém. Fale crendo. Fale crendo. Oh, glória ao Espírito Santo. Olha, eu não esperava que num lugar aqui público Deus ia falar tanto conosco, tá? Eu ia sentir tanta presença do Senhor, tanta magnitude de Deus. A minha igreja é uma bênção. Eu vou declarar que vocês são bênção. A minha igreja é uma bênção. Aleluia. As minhas ovelhas são bênção. A minha família é uma bênção. Oh, glória a Deus. As pessoas que estão na minha vida são bênção. Ah, Simone, tinha que ser você. Obrigada, querida. Você é uma bênção, Simone. Você é mesmo uma bênção na minha vida. Continue orando, viu, Simone, por mim. Naquilo tudo que nós conversamos na mesa da minha casa, tudo que nós conversamos na mesa da minha casa. Continua orando, a sua oração, ó. Viu? É boa. Obrigada, Nádia. Obrigada, Cida.
Gente, eu tô devendo um jantar pra Nadima, vocês acreditam? Eu não esqueci não, eu prometi, eu não esqueci não. Eu já falei, Sandra, qualquer dia a gente vai marcar e você vai buscar a irmã Nadima, irmão Jaime pra mim. E vou fazer um arroz e feijão, porque eu prometi que se ela saísse do hospital eu ia fazer, e promessa é dívida. Palavra de serva de Deus. Não é, Nádia? Não esqueci não. Obrigada, Daniel. Você e a sua casa são bênção. Você é bênção também, Sandra Barbosa. Glória a Deus. Que lindo, gente. Olha que Deus maravilhoso. Tô orgulhosa de vocês que estão participando aí, viu? Tô muito orgulhosa de todos vocês. Você também é bênção, Alzira. Tô muito orgulhosa de vocês. Eu vi que eu tô com rímel aqui o tempo inteiro, gente. Mas acho que vocês não ligam pra isso não, né? Tô acostumado a ver eu toda quebrantada. Aleluia. Gente, bom feriado pra vocês. A Sandra não foi hoje no culto de oração, que ela tava em missão, viu, gente? Ela tava em missão comigo, pela igreja, por mim. Eu só tenho que agradecer a Sandrinha, que ela trabalhou em missão o tempo inteiro hoje, tá? Deu até carona pra mim. Glória a Deus. Vai, Sandrinha. Fala alguma coisinha aí. Glória a Deus, pastora. Tá completo. Meu Deus, eu senti tanta presença de Deus aqui que completou. Então, agora a única coisa que eu vou convidá-los para participar conosco no final de semana, né, dos cultos. Vamos engrenar nessa campanha linda. Minha família é uma bênção. Concordo com todos vocês que colocaram. Nossa, pastora, realmente ela é uma bênção. Gente, que coração, segundo o coração de Deus. E vamos engrenar junto então. Então, sábado. Nadima foi, olha. Você foi, Nadima, no culto? É no culto? Pergunta pra ela. Eu fui hoje. Ela foi, acho que foi, pastora. Eu fui hoje, foi uma bênção. Glória a Deus. Que bom. Então, sábado, gente, vamos lá, campanha, né, pastora, que vai estrear no sábado, né? É no sábado. Às 18h30 na Cidade Dutra. Vai, início da campanha, meu Deus. Vamos levar mais gente, quem puder, né? E domingo, Santa Ceia do Senhor, gente. Domingo, Santa Ceia do Senhor, na Igreja do Recanto às 14 horas e na Igreja da Germânia às 18. Tá bom? Glória a Deus, pastora, foi lindo. Eu senti muita presença de Deus e tô crendo. Eu também tô crendo, sabia? Eu me emocionei, eu chorei, eu me alegrei e o Senhor sempre fala comigo, é uma coisa impressionante. Quero me consertar, quero me corrigir naquilo que eu preciso e quero melhorar pro Senhor, então eu vou crer mesmo, continuar crendo. E que minha pastora é uma bênção. É isso aí. Hoje só tá eu e a Sandrinha, o Yassun deu as caras hoje, acho que tá arrumando as coisinhas dele. Mas glória a Deus por tudo. Deus é bom e é bom demais. Hoje eu senti falta, gente, de culto à noite, acredito que eu senti falta. Mas ó, Deus já me completou agora junto com vocês. Beijão, Lu, Ju. Gente, tem um feriado bem gostosinho, tá? Às vezes é melhor a gente ficar dentro de casa do que se desesperar em sair. E às vezes é bom dar uma saidinha. Então, pede orientação pro Papai do Céu, que ele vai te orientar direitinho. Beijos no coração de cada um e fiquem na santa paz.